está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vem pra primavera da 93. A nossa primavera da 93 já começou, minha gente. Você olha, muita gente já mandou o seu e-mail. Meu Deus do céu, muitas histórias interessantes e abençoadas. Você vai mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, e nós vamos fazer o seguinte: você vai escolher uma pessoa da família, porque esta é a semana da família na primavera 93. A semana da família na primavera 93 significa o seguinte: que você pode homenagear alguém da sua família, alguém especial, alguém que fez uma maior diferença numa hora, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, de repente uma tia, um tio, um primo, sei lá, um parente, alguém da família que foi realmente muito importante e é importante na sua vida e você quer homenagear. E você vai homenagear, você vai mandar o seu e-mail pra gente contando um episódio, a história, porque essa pessoa é tão importante na sua vida, e nós vamos mandar pra esta pessoa um buquê de flores lindíssimo como uma homenagem sua. A homenagem é sua, nós somos apenas o meio, a mídia, para que esta mensagem chegue até a pessoa querida que lá está. Evidentemente, como muita gente está escrevendo, a nossa equipe vai escolher uma pessoa. A escolhida nós vamos ler amanhã aqui no ar, vamos ler no ar a história e vamos encaminhar amanhã à tarde. A nossa equipe de produção encaminha amanhã ainda à tarde as flores, e aí depois você vai nos contar o que aconteceu. E aqui tem um bando de curiosos querendo saber o que aconteceu, como é que foi, e a pessoa recebeu as flores, quais foram as reações dela. Então é simples assim, você manda o seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, e participa com a gente aqui da nossa Semana da Família na Primavera 93. Essa estação da rádio que conquistou meu coração. Hoje no programa você concorre ao CD O Sonho Não Acabou da Gisele Nascimento. O CD O Sonho Não Acabou da Gisele Nascimento tem ainda o DVD Na Estrada da Aline Barros. DVD Na Estrada da Aline Barros. No Facebook da 93 FM. Pra quem já está com a gente no Facebook da 93 FM, tem ainda o CD O Respira Adoração da Cristina Mel. O CD da Cristina Mel, Eu Respiro Adoração. Tudo isso de presente pra você a partir de agora no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Separamos nesse Debate 93 especial alguns temas muito importantes para a nossa reflexão, para o esclarecimento dos nossos ouvintes. Todo mundo gosta de aprender da Bíblia, saber como as coisas são. Existem algumas coisas muito simples, outras que precisam de um pouco mais de explicação, e todas elas são apresentadas e nós vamos discutindo-as com muito carinho, com muito respeito pelos nossos ouvintes, porque cada pergunta é sempre uma pergunta importante. Por exemplo, o texto de Atos 1:5 em diante, que fala sobre a escolha de Matias, a vaga de Judas ficou lá entre dois, e a decisão foi resultado de um lançar de sortes. O que é esse lançar sortes? O que é isso? Alguns dizem
que, por não mais aparecer na Bíblia, a escolha foi inclusive errada. Chegam a dizer que a escolha deveria ter sido sobre outra pessoa que não Matias. Em Atos 2, fala sobre o dom de línguas. É um texto muito conhecido, derramamento do Espírito Santo. O dom registrado no texto, foi o dom de línguas estranhas ou dom de línguas estrangeiras. No episódio que envolve Ananias e Safira, qual foi o pecado deles? Outros não fizeram o mesmo, não pecaram da mesma forma antes e após eles? Por que não aconteceu o mesmo? Efésios 5:18 registra: enchei-vos do Espírito. Esta é uma ação humana, e assim o ser humano tem a iniciativa, ou se trata de uma ação exclusiva de Deus e o ser humano é o passivo? Que pensa você sobre estes assuntos? Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Com a gente no programa de hoje o pastor Luiz Saião, que é reitor do Seminário Batista do Sul, e mais um monte de coisas. Muito bom tê-lo aqui conosco uma vez mais no nosso Debate 93. Que Deus abençoe muito o senhor. Bom dia, JR, é um prazer muito grande estar aqui na 93 nesse debate, e nós vamos ver, porque eu vi que as perguntas estão bem apimentadas. Boas, hoje. Né? Perguntas boas, né? Vamos ver como é que a coisa vai caminhar. Pessoal... Doutor, é muita alegria pra gente também receber aqui o querido doutor Russell Shedd, um pastor dos mais conhecidos, teólogo, estudioso da palavra. Doutor Russell Shedd, obrigado por ter vindo uma vez mais, uma alegria recebê-lo aqui na 93 FM. Pode saber que eu também estou muito feliz em poder participar. Muito obrigado. Com a gente no programa de hoje também o pastor Henrique Araújo, que é pastor de educação cristã na Primeira Igreja Batista de Realengo e também é professor do Seminário Teológico Betel. Pastor Henrique, bom dia, será bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos colegas debatedores, ao público ouvinte. É uma alegria muito grande estar aqui, e o nosso desejo é que o nosso amor aumente mais e mais em conhecimento e ciência, como o Paulo mencionou, e sejamos edificados com esse rico debate. Bênção puríssima, muito obrigado, pastor Nino, da Igreja Batista Nova Jerusalém, na Chatuba. Bom tê-lo aqui entre nós e muito obrigado. O senhor me trouxe aqui uma camisa de jiu-jitsu. Eu não entendi bem. O senhor tá achando assim que eu tô forte, assim, pra lutar o jiu-jitsu, ou então o senhor tá achando que eu tô precisando melhorar um pouco mais. Pastor Nino, obrigado pela presença aqui e pelo presente também. Deus abençoe muito o senhor. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. E JR, isso aí é um pequeno carinho dos alunos do Projeto Ovelhas Jiu-Jitsu, para você, para Marcela e para todos aqueles que têm acesso a 93, são milhares e milhares de pessoas ouvindo essa hora. Muita gente. Tenho certeza que, estando entre mestres, serão abençoados nessa manhã. Bênção puríssima. Vamos lá, minha gente. Assista às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Vamos do começo então, companheiros. Vou ler aqui o texto aqui da escolha de Matias a partir do versículo 15 de Atos 1. Atos 1, a partir do versículo 15, a escolha de Matias. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, olha, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu de Judas, né? Proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Verso 18, ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, é com essa, hein, gente? Barsabás, cognominado Justo, e Matias.
E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Querido pastor Saião, eu começo ouvindo o senhor e assim nós vamos rodando a mesa aqui, ouvindo a opinião dos companheiros sobre este episódio, sobre essa escolha, inicialmente aí sobre a questão do lança-sortes, esse processo de escolha e até um pouco da necessidade. Por que havia necessidade de mais um, já que tantos outros já estavam ali cooperando? E Pedro estabelece um critério, né? Do batismo à ascensão. É isso mesmo? Vamos lá, J. Neto, não sei se eu fui escolhido por sorte, como é que a coisa aconteceu. Lançamos sortes aqui. Como é que a coisa aconteceu. Foi. O senhor foi eleito para estar aqui. Isso, é uma boa ideia, eu não sei se eu escolhi, mas vamos lá. O que acontece é que olhando não só para esse episódio, né, o que era chamado em hebraico de Goralot, as sortes, era uma referência que existia desde o Antigo Testamento. Lembra que a própria terra de Israel, na época em que ela é dividida depois da conquista, acontece por sortes. Essa prática era comum no Oriente Médio Antigo. Veja o que aconteceu com Jonas. Então isso fazia parte de um cenário de um mundo que entendia, diferente do que nós imaginamos, que as circunstâncias da vida não estavam definidas pelas nossas decisões e vontades. Por isso eles atribuíam isso à realidade fortuita que estava no domínio do sagrado. O que a Bíblia faz nesse contexto? Ela subordina essa ideia ao controle de Deus. Isso significa que as sortes nesse contexto sendo lançada com uma invocação da direção divina, debaixo de uma oração, entendia que Deus podia interferir neste processo especificamente para determinar os caminhos que haveriam de seguir. O que não significa que esse tipo de prática, que era pertinente à cultura do mundo antigo, tivesse prosseguimento nem na igreja primitiva e muito menos na história da igreja. Então a gente não precisa imaginar que porque esse texto conta o que aconteceu, que isso estabelece algum tipo de norma ou de paradigma para escolher um pastor na igreja hoje. A gente deve lançar sorte para ver qual vai ser o tamanho do azar do sujeito que entrar por meio de um processo desse, né? Então, dá para entender o contexto dessa maneira, segundo o que a gente entende do que o texto nos diz. Dr. Russell Shedd, sua perspectiva inicial ainda sobre esse assunto. Concordo com tudo que foi falado, mas tem alguns outros elementos que precisamos considerar. Um deles é o fato que Paulo vai ser escolhido pelo próprio Senhor Jesus. O apostolado depende da escolha de Jesus. E como a sorte não é a maneira melhor de buscar essa autorização divina, por exemplo, quando Paulo escreve suas cartas, ele sempre fala do fato que foi a vontade de Deus, ele é apóstolo de Jesus Cristo, e nós não temos nada mais a dizer sobre Matias. Então, se ele de fato foi reconhecido como apóstolo com a mesma autoridade que os outros, eu não sei, a Bíblia nunca mais menciona ele. Portanto, nós ficamos na dúvida se foi uma decisão boa ou se foi uma decisão apenas humana. Mas ele não foi escolhido com os outros 11, autorizado por Jesus para falar em nome dele. É interessante que no verso 24 a oração é: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. É o coração de todos e aponta para Deus como se ele pudesse ali naquele momento manifestar a vontade dele através das sortes na escolha de Matias especificamente. Muito bem, companheiros, aí adicionando, concordando e discordando, fiquem à vontade. O Dr. Russell, ele fez uma referência ao sumiço de Matias. Mas e Bartolomeu? Quase não se fala em Bartolomeu. Né? E o próprio Tomé. Então o fato do sumiço de Matias não pode servir assim como
até temendo discordar do mestre Dr. Russell, como o fator ter sido Deus ou não. Eu acredito que alguns vão ter um ministério mais explosivo e outros não. Talvez tenha sido o caso de Matias, contrário a Paulo, né, que teve um ministério de expansão e explosivo. Acredito que um adendo dentro daquilo, principalmente que o pastor Saião falou inicialmente, em relação ao método escolhido pelos discípulos de sorte, que vem desde o Velho Testamento. Há um termo utilizado às vezes na ética bíblica, na ética cristã, chamada de ética temporal ascendente. E o porquê os discípulos lançam sorte talvez não seja tão próprio nós lançarmos sorte hoje em dia. A ética temporal ascendente lança algumas luzes por um eticista famoso no meio teológico que aponta que existem algumas coisas que, assim que os discípulos saem, algumas práticas, assim que eles saem do Antigo Testamento e vão para o Novo Testamento, ainda desenvolvem determinadas práticas, mas que não significa que essas práticas devem ser transmitidas à igreja. Seja lançar sortes, seja lá na frente um Paulo que faz um voto em Sencreia, e algumas outras determinadas práticas que, com o passar do tempo do cristianismo, entende-se que essas práticas eram restritas ao Antigo Testamento para entender aquilo que seria suposto como vontade do divino, mas que mais adiante entende-se que a busca e a direção melhor seria buscar a vontade do Pai por meio do Espírito Santo, que nos guiaria em toda a verdade. Então acho que pensar também que eram práticas que ainda existiam num cristianismo incipiente, mas que eram provisoriamente entendidas como manifestação da vontade do Pai, não seguem para a igreja cristã, também deve ser salientado em relação à questão de sorte, para que realmente ninguém saia lançando sortes aí hoje em dia. Muito bem. Acréscimos a esse ponto aqui, a pergunta aqui aos irmãos é o seguinte: a iniciativa pelo texto bíblico foi de Pedro, que entre muitas de suas características havia a característica de ser uma pessoa de iniciativa, em alguns casos até precipitado. Pergunta é, considerando o episódio de Atos 9, a conversão de Saulo e o chamado explícito de Saulo, aí temos um chamado explícito de Saulo, Jesus se revela a ele, o tempo inteiro ele faz referência a isso nos textos bíblicos. Poderíamos atribuir a essa humanidade natural, que a Bíblia faz referência várias vezes, pessoas que erraram, pessoas que se precipitaram, ou temos uma outra linha? Não, Matias, embora ele não tenha nenhuma menção posterior, também não podemos dizer que ele não foi útil, afinal de contas nem tudo foi escrito sobre todos os que viveram e que pregaram e que proclamaram a palavra do nosso Deus. Que pensam os companheiros aí dentro dessas duas possibilidades? E se existirem outras, fiquem à vontade. A minha maneira de entender, Matias deve ser considerado apóstolo, não há nenhum texto que diga, que sugira que não. E eu sugiro uma leitura, o capítulo da Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que a Vida Nova publicou, discute isso. Ele abre a possibilidade de entender que não precisamos necessariamente fechar a coisa, no caso do Novo Testamento, apenas nos 12, que isso poderia ter tido uma amplitude um pouquinho maior. A leitura mais detalhada, que no rádio não dá para gastar tanto tempo, na minha opinião, vale a pena. É interessante que Paulo, ele não estava no colégio apostólico. Em Gálatas, ele disse bem claro, né? Ele foi, acho que 3 vezes a Jerusalém consultar o colégio apostólico. Mas Matias estava lá. E Paulo estava pelo mundo, né? Ampliando o evangelho. Tudo bem. Estão todos de acordo? Estou olhando para vocês aqui, saber o que vocês acham. Estão todos de acordo, estão discordando em algum ponto. Acredito que em se tratando de uma escolha apostólica, realmente há questões que são abertas, como essa questão do Matias, ele ter permanecido, não é, da possibilidade paulina, depois ele, tendo sido escolhido pelo próprio Jesus, também ingressar no colégio apostólico. Agora, o que me parece interessante também a gente sempre lembrar que nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Então, às vezes nós fazemos atos bem intencionados, como Abraão, que tem uma aquiescência à ideia de Sara, que diz: olha, eu tenho uma escrava e você tem uma promessa, então você pode ter um filho por meio da escrava. É uma boa ideia, pode ser no sentido natural, mas não significa que boas ideias sejam ideias de Deus. Então, quando se coloca a possibilidade das sortes, se lança. Se sairá
escolhemos X, se sair B, escolhemos Y. Não significa necessariamente que às vezes as minhas boas ideias sejam ideias de Deus. O que eu não estou querendo dizer nesse caso, mas que no dia a dia nosso sempre temos que lembrar que às vezes a gente faz coisas bem intencionadas, mas a boa intenção nem sempre é a intenção divina. Já que o senhor deu uma ideia, o senhor acha que no caso de Sara ali, ela entendeu que a promessa era para Abraão e não para ela, e por isso ela ofereceu a Agar? Não significa necessariamente que a ideia que eu tenha sido dada tenha sido boa também, não é? Mas já que o senhor deu a ideia, o senhor deu a ideia, eu estou aproveitando a sua ideia. O senhor acha o quê? Que ela errou do verbo errou mesmo? Ou há uma possibilidade, mesmo que remota, do entendimento dela ter sido o seguinte: não, essa promessa foi para ele. E só depois, quando ela sorria, que a história é outra, vai mudando lá. Eu utilizaria o termo recalcitrância. Né? Eu acredito que Sara, a possibilidade existe dela ter pensado na promessa só para ele. Agora não há como nós detectarmos essa possibilidade. Né? Agora, acredito, na minha leitura, o que não significa exatamente que seja aquilo que seja, mas me parece que houve uma recalcitrância por causa de uma situação pregressa. Quando Deus anuncia a Sara que ela vai ter um filho, ela dá uma risada. Né? Então talvez isso tivesse na mente, no coração de Sara, de tal forma de imaginar: puxa, será realmente que eu vou ter um filho? Não, você tem uma promessa, uma boa ideia, isso pode ser cumprido, mas é uma possibilidade. Sobre esse episódio aí de Sara aí, companheiros, que pensam os irmãos? Tá fora do tema, mas tá dentro. O nosso assunto é Bíblia. Eu acho que, doutor Rousseau Shedd, segundo a Bíblia, a soberania de Deus estava envolvida em tudo que aconteceu. E ainda que a pessoa poderia ter errado, Deus vai utilizar aquele erro para sua própria glória. E nós veremos isso muito melhor no futuro, quando os descendentes de Ismael vão ser de alguma forma alcançado pelo evangelho, provavelmente. Eu não posso garantir que isso vai acontecer, mas tem indicações na própria Bíblia que a palavra vai chegar até eles também. Uma coisa que talvez ajude a gente a entender, que a arqueologia descobriu recentemente, analisando a cultura semítica ocidental de Nuzi, que tinha costumes muito semelhantes, é que isso não foi bem uma ideia que eles tiveram. Era uma prática comum. Havia uma espécie de lei. Estava no código de Nuzi? No código de Nuzi. Quando uma mulher não podia ter filho, né, ela usava a sua escrava. Inclusive o hebraico usa a palavra sifra, que significa uma escrava de nível mais baixo, muitas vezes a escrava da própria mulher. Então, o tipo de atitude, vamos dizer, eles utilizaram a referência esperável na época. Mas, na minha opinião, sugerindo claramente que nem ela e nem Abraão estavam muito esperançosos que a coisa acontecesse, porque Deus faz as coisas não por nossa causa, mas apesar de nós. Muito bem. Então agora vamos para um assunto mais tranquilo, que é o assunto das línguas, né? Atos 2, a referência de Atos 2 aqui, eu vou ler o texto para contextualizar os nossos queridos e amados ouvintes. Vou ler Atos 2, estou lendo na edição revista e atualizada, de verso 5 até o verso 13, aqui para o entendimento dos nossos ouvintes. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O dom registrado no texto foi de línguas estranhas ou de línguas estrangeiras. E, evidentemente, a pergunta que se segue é: se foi uma coisa, se foi outra coisa, como é que se aplica isso hoje dentro do contexto em que nós vivemos nesses dias?
Quem quiser começar, pode começar. Já estamos sem ordem aqui. Pastor Nino, pois não. Eu sou pentecostal. Aham. Então eu creio tanto no batismo no Espírito Santo quanto na manifestação do dom de línguas. Nesse texto específico, é idiomas. Não tem nem o que discutir. É o quê? Idiomas. Línguas estrangeiras. Isso. Não tem nem o que discutir. Mas existe também o fato, né, do dom de línguas. E o que seria o dom de línguas, já que o assunto que nós estamos tratando é sobre o dom de línguas? Se o senhor está dizendo que o dom de línguas, se o senhor está dizendo, se eu entendi. E outra coisa, pastor, fica à vontade na sua posição, não tem nenhum estresse aqui não. Posição é isso mesmo, a minha opinião é essa e ponto. Mas só para entender o seu posicionamento, o texto trata sobre o dom de línguas, né? É a manifestação inicial, aqui é a inauguração de um processo que as pessoas não conheciam. O que acontece aqui é, como o senhor disse, línguas estrangeiras. Isso. E o senhor está dizendo que o senhor acredita também que existam as línguas estranhas. Isso. É isso? Isso. O próprio Paulo, em Coríntios 14, ele vai dizer que são línguas que falam em mistério com Deus. Na verdade, é algo individual, do crente para Deus. O que acontece é que no nosso meio pentecostal, falar em línguas se tornou assim, algo muito banal e comum. Né? Se fala em línguas por qualquer motivo. Mas na verdade é uma experiência pessoal do crente com Deus para gerar edificação. Pode ser essa língua de mistérios, como também pode ser idiomas, e aí uma mensagem de Deus evangélica, evangelística ou profética para alguém. O texto de Coríntios está se referindo primeiro aos Coríntios 14, verso 2 em diante, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, é outro assunto. Aí 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, e faz uma análise entre um e outro. É essa a sua opinião? Pois não? Acredito também, JR, que alguns outros fatores devem ser salientados, né? Quando a gente tem um princípio reformado que as escrituras interpretam a si mesmas. Quando a gente vê em Atos 2, após a ascensão de Cristo, não há há uma necessidade, nós vemos também a possibilidade de um contraponto a Babel. Você tem Gênesis 11, a confusão que gera simplesmente uma diversidade, as pessoas não se entendem quando há uma confusão de línguas. E quando há o Pentecostes, é praticamente um contraponto à questão de Babel. Esse é um dado teológico que precisa ser pensado ao analisar o texto. Um outro dado interessante aqui no versículo de número 13, a referência daqueles que os ouvem são que eles pensam que eles estão cheios de mosto, estão bêbados. O que talvez possa gerar uma dificuldade na perspectiva dialetal, em que cada um ouvia aqueles apóstolos falando em seu próprio idioma, mas a concepção é que eles estavam bêbados. Será que se de repente fosse apenas uma questão idiomática ou dialetal, eles não diriam: eles são capazes de falar ou entender o nosso idioma, ao invés de dizer, poxa, esses homens parecem bêbados a essa hora do dia? Então são alguns dados que precisam ser também considerados na análise do texto, né, com esses subsídios. Doutor Rochette. Eu me inclino também nessa direção. Eu acho que o texto está falando do dom de línguas, que aparece também em 1 Coríntios 14, mas com interpretação para a sua própria língua dos ouvintes. Veja o que ele diz no versículo 6, por exemplo. Ouvindo o seu som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eles ouviam na língua deles. Não que eles estavam falando a língua deles. Por que eu penso assim? Porque eu acho muito improvável que aquela multidão que tem, vamos dizer aqui, uns 15 diferentes línguas, eu não contei, e vai procurando quem está falando, ela imita. Vai ser difícil encontrar quem que está falando numa multidão dessa. Portanto, todos ouviram, não procuraram saber se a pessoa está falando sua própria língua, simplesmente ouviram. E em 1 Coríntios 14 nós encontramos justamente a necessidade de alguém falar em línguas num culto que haja intérprete. O que é um intérprete? Uma pessoa que escuta a língua em sua própria língua para poder repetir para os outros. Saião.
A questão das línguas fica muito nítida em Atos 2, porque a gente usa lá no grego a palavra dialectos, deixando absolutamente claro, quer tenha sido o milagre na expressão oral ou na recepção, que houve uma fala realmente em outra língua. Infelizmente, a versão antiga corrigida usou a palavra estranha, que é uma palavra estranha, que nem está em nenhum lugar no grego, e incluiu isso nas traduções. Ela não aparece nem em 1 Coríntios, nem em Atos. O que a gente pode dizer é que, na minha opinião, no pensamento bíblico não existe diferença entre uma língua para que ela seja inspirada da parte de Deus, venha da parte de Deus, se ela de fato é um dialeto ou alguma ação especial de Deus que leva alguém a falar em línguas. Então, essas línguas que acontecem, por exemplo, em Corinto, são línguas em êxtase. Podem ser, muitas vezes, uma língua conhecida, pode ser que não. O fato delas serem línguas estáticas mostram que a pessoa está atingida pelo Espírito, e se é o Espírito de Deus, isso é uma manifestação, 1 Coríntios 12, 7, né? Do Espírito que age aí, independentemente disso ser necessariamente uma língua reconhecida, que no caso de Atos 2, sem dúvida é, porque o texto assim o diz. Muito bem. A conexão com Atos 1:8, com a promessa desse derramamento e o comissionamento do testemunho, vocês entendem e percebem essa conexão? Posteriormente nós vamos ver a igreja em dispersão, e aí fica claro que o objetivo desde Marcos 16:15 ou Mateus 28, 18 a 20 é que o evangelho seja pregado, o evangelho seja anunciado. Se o evangelho é pregado, o que se espera é que o Senhor seja glorificado. Então aí vamos para o fim principal do homem, glorificar a Deus. Ou seja, se o objetivo final é que Deus seja glorificado, um impacto como esse, seja na fala ou na audição, que aí é uma outra interpretação, que o dom é o dom da audição, que transforma a possibilidade de uma pessoa, como vocês disseram, falar na sua própria língua, e quem vai ouvir que está ouvindo numa outra língua, ou o contrário, a pessoa vai falar na sua língua, na língua daquele que vai ouvir. Essa conexão com a questão da evangelização, da proclamação do evangelho, tem a ver com este episódio de Atos 2, para que estas pessoas de várias partes do mundo que aqui estavam pudessem ouvir sobre o que diz o texto, as grandezas de Deus. Há uma conexão entre essas duas coisas ou não? JR, tanto falar quanto ouvir aparece na descrição dos dons do Espírito. Tem os dons que falam e aquele que vai interpretar. E realmente seria Judá, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. A maneira mais fácil de se propagar é justamente assim. As pessoas ali ouvindo, entendendo, se converterem, a partir dali espalhando. Então o senhor entende que há essa conexão. Vocês estão de acordo? Todos de acordo? Com certeza. Muito bem. A referência de Coríntios 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, algumas pessoas interpretam a língua estranha. Saião trouxe aqui que isso nunca esteve nos textos originais, a língua diferente, vamos chamar assim, a língua que não é a minha e não é uma língua que eu conheça, como uma língua dos anjos. Então, olha, aqui, essa é a língua dos anjos. Há fundamento para essa afirmação? Sim, senhor. Doutor Rousseau Shedd, vamos lá. 1 Coríntios 14, versículo 12. No original, como está aqui na nota da NVI, o dom de línguas vem logo em seguida, depois desse versículo 12, assim acontece que vocês, visto que estão ansiosos por espíritos, espíritos são angelicais, né? Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. O senhor está lendo qual aí, doutor? 12? Versículo 12. Assim também vós, visto que a palavra não é dons, é espíritos. Em vez de ser dons espirituais, é espíritos. Onde eu estou lendo aqui na revista, a revista e atualizada, o senhor está dizendo aí que estão falando de espíritos aqui. Procurai progredir para a edificação da igreja. Então tem essa conexão aí com o progresso da própria igreja, é isso?
Exatamente. Doutor Sayão, o interessante é isso, é que o texto bíblico não traz no original a palavra dom, pode ser referência ao dom ou aos anjos que trazem esses dons no momento do culto. E é interessante ver que a palavra estranho, como a gente mencionou, ela aparece na tradução. No texto bíblico só aparece a palavra línguas, não tem nenhum adjetivo, ela foi incluída por causa da tendência da própria tradução tradicional, né? Agora, a relação das línguas com os anjos, não tenho tanta certeza assim como o Dr. Shed tem, se tem essa relação, e parece que Paulo está nesse capítulo 13 levantando a hipótese, né? Ainda que eu falasse dele, não sei se a gente pode construir muita coisa em cima disso, o que não significa que os anjos participem disso no culto, conforme outras considerações, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 11, a atuação dos anjos no culto é uma coisa, mas construir muito em cima de 1 Coríntios 13 é um pouco temerário, na minha opinião. Até nessa linha dos anjos aí, a referência do próprio apóstolo Paulo de não se produzir, não se oferecer nenhum culto a anjos. Talvez essa ideia angelical estivesse muito mais envolvida no contexto da adoração do que nós temos hoje na nossa própria vida. Muito bem, algum acréscimo sobre esse assunto, companheiros? Não estou querendo polemizar, não, estou querendo só responder. Imagina. Já existe, já existem grupos nessa nossa diversidade evangélica brasileira que já fizeram a suposição daquele que fala em línguas, não é? Como já mencionou o Dr. Sayão, o pastor Shed, o termo estranhas não faz parte do texto. É a perspectiva de tentar dar um esclarecimento melhor, mas às vezes não rende esse fruto, né? Então alguns supuseram que aqueles que falassem em línguas seriam influenciados por um anjo. Similarmente, um anjo está perto, ao lado, influenciando aquela pessoa de alguma forma a falar em língua, muito mal. Então, o anjo fala, o cara repete. Não, mais ou menos o anjo do lado, de alguma maneira influenciando para que naquela influência espiritual a pessoa esteja falando palavras que fogem ao seu entendimento. Evidentemente, isso muito no campo da suposição e da elucubração. Alguma coisa quase próxima a uma possessão, que o argumento das pessoas, às vezes, é que, assim como há uma possessão demoníaca para o mal, e o indivíduo fala com uma mudança de voz, uma mudança de fala, também poderia haver isso para o bem, no sentido de um anjo fazer a possessão desse indivíduo. Surge o questionamento que, enquanto um demônio toma uma pessoa contra a sua vontade, será que um anjo também incorporaria em uma pessoa contra a sua vontade, sendo que Deus sempre é tão gentil? Entendi, mas o senhor perguntar, o senhor não concorda com essa ideia, não. Bom, o senhor está citando só a possibilidade. Entendi. Agora, quando o senhor está falando de anjo, caído ou não, continuam sendo anjos. Sim. Correto? E o senhor falou que no caso dos demônios, eles assumem o corpo do indivíduo sem autorização dele, não importa, aliás, não sei nem se é sem autorização, né? Não é isso? Né? Não sei nem se é sem autorização, porque se a pessoa não é serva de Deus, ela é serva de alguém. Ela não deixa de ser serva, ou escrava, ou em qualquer outro termo que nós vamos utilizar. Muito bem. Mas a tese, então, seria, que não é a sua, de que poderia haver uma incorporação angelical. Sim. O que não procede do ponto de vista bíblico. Correto, companheiros? Pode ser uma ideia, mas é isso, doutor Shed, por não? 1 Coríntios 14 deixa muito claro que não é um tipo de possessão, porque os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Os espíritos que incorporam pessoas sendo demoníacos não são sujeitos. A diferença está aí, ele está em perfeito controle de si mesmo. Os espíritos apreciam, reconhecem e aceitam esse controle humano sobre eles. E Paulo diz que a pessoa que está falando línguas pode parar quando ele quer. Isso é maravilhoso. Nós somos vasos, né? Tratados como vasos. Do outro lado, digamos assim, é tratado como cavalo. Né? Nós somos vasos, somos bem tratados. Isso é maravilhoso. JR, eu queria só fazer aqui um comentário a respeito do primeiro ponto, do lançar sorte. Eu não lembro se foi o pastor Sayão ou o pastor Henrique, que falou que após o Espírito Santo, essa questão do lançar sorte, né, não havia mais a necessidade de existir na igreja. E Atos 13 nos revela isso, que no momento de separar
Paulo e Barnabé, o Espírito Santo aponta. Não precisou lançar sorte. Né? O Espírito Santo apontou. E agora o Espírito Santo faz isso na igreja. O senhor acha que eles aprenderam? O Espírito Santo vai ensinando, né? Não, com certeza. Não temos a menor dúvida. A dúvida é outra. A dúvida é: o senhor acha que eles aprenderam com o episódio de Matias? O senhor que é um defensor da presença de Matias no colégio apostólico, inclusive lá em Atos 15, naquele concílio que ali está sendo organizado. O senhor que é um defensor da presença dele lá. O senhor acredita que esta redefinição de postura foi uma questão de amadurecimento de fato, o reconhecimento de que eles erraram? É tudo hipótese, não há como provar nenhuma coisa e nem outra. O Espírito Santo, ele modificou a maneira de se fazer as coisas. O Espírito Santo foi falando, foi orientando e houve sensibilidade para compreender a direção do Espírito Santo. Muito bem, nós continuamos aqui conversando sobre estes assuntos da palavra de Deus. O primeiro é sobre a escolha de Matias, o segundo sobre a questão do dom de línguas. Vamos emendar já com a questão de Ananias e Safira. Você pode participar, é sempre muito bom ter a sua participação com a gente no nosso debate 93 de hoje. Fale com o debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E como estamos em uma escola bíblica, não dominical, né? Mas a pergunta é a seguinte: você costuma estudar a Bíblia assim, pelo menos meia hora por dia? 57% dos nossos ouvintes afirmam que costumam sim tirar meia hora por dia para estudar a Bíblia. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a sinceridade deles. E se este debate for o campeão da semana, será sim dominical. Vamos ver o que vai acontecer, porque quem define isso é o nosso amado ouvinte. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Você tá sabendo da Primavera 93? Tá bom demais, minha gente. Olha, você pode mandar o seu e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, e você vai homenagear alguém da sua família. Essa é a Semana da Família na nossa Primavera 93. Você vai dizer por que essa pessoa merece ganhar flores. E nós vamos mandar flores lindas, muito bem escolhidas, carinhosamente preparadas, e você vai justificar por que esta pessoa merece. E aí nós vamos encaminhar para esta pessoa o buquê de flores. O buquê vai para a pessoa homenageada. Então você precisa colocar no seu e-mail a pessoa, o nome completo da pessoa, coloca o endereço, vê se acerta o número da casa, entendeu direitinho, deixa tudo arrumadinho para que não haja nenhuma dúvida. Já pensou? Você manda para uma pessoa e te entrega para outra? A outra vai ficar alegre, mas é que você mandou, vai ficar triste. Vamos facilitar e vamos arrumar muito bem os endereços aí. Dá uma olhada no seu e-mail. Já mandou seu e-mail? Ih, mandei meu e-mail, como é que eu tô aqui? Não botei nenhum nome. Põe nome direito. Tem vizinho, tem o mesmo nome. Compõe e vamos fazer a homenagem que vai ser lindo, lindo. E vai ser amanhã, hein? Amanhã, minha gente. Vem primavera, vem primavera, vem primavera. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Ananias e Safira, minha gente. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor.
eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Duas perguntas iniciais. Qual o pecado deles? O texto responde, mas é importante que vocês digam. Outros não fizeram o mesmo antes e após eles? Por que não aconteceu a mesma coisa? Todos. Bem, fique à vontade. Doutor Shed. Tem alguma razão que não acontece, porque não temos mais o apóstolo Pedro aqui. Ele está envolvido nesse caso. E a outra vez, hein? Estava lá em Matias também. A autoridade dele está sendo aumentado quando ele diz: você não mentiu a mim, mas ao Espírito Santo, que Pedro está falando em lugar do Espírito Santo. Segundo ponto-chave nessa história é o fato que a igreja está iniciando. E sua direção, se mentir não fosse punida, que talvez a igreja pensaria que não tem importância. Agora sabemos que tem muita importância. Por isso que diz que a igreja ficou tomada pelo temor do Senhor. Acredito que... Pois não. Um outro aspecto também a ser ressaltado, né? Qual o pecado deles? Assim que eu li a pergunta, pensei no mancebo de qualidade também, não é? Que para o mancebo Jesus exige que deixe tudo quanto tem, não é? Porque me parece que muitas vezes, quando aquilo que nós temos é aquilo que nos tem, quando aquilo que nós possuímos é aquilo que nos possui, há necessidade desse rompimento. Wilson Tozer, um escritor famoso do século passado, dizia: o homem não deu nada enquanto não der tudo. Então parece que um pecado de Ananias e Safira é participar também com o coração dividido. Eu não dei nada para Deus enquanto ainda não dei o meu tudo. E será que outros não fizeram o mesmo antes e após ele? Por que não aconteceu o mesmo? Não haver a mesma manifestação não significa que não houve reação. Então, as manifestações são diferentes, mas não significa que as coisas passem à vontade, aos olhos de Deus, ou que simplesmente a pessoa não vai usufruir da consequência dos seus atos futuramente. É tanto que Paulo fala sobre isso quando ele relata a questão da ceia, né? Quem come sem discernir o corpo do Cristo, por isso que há tantos doentes e outros que já morreram por causa disso. E lá em Hebreus vai dizer: o reino da coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então existem consequências diferentes dessa aqui, mas existem. Algumas pessoas podem até dizer: poxa, Pedro, você foi recebido com tanta graça, você foi acolhido com tanto amor. Tudo bem, Ananias, a Safira podia conversar com ela. Safira, você tá arrependida? Que em todo momento tem arrependimento na Bíblia. O próprio Pedro passou por um profundo arrependimento. Então, às vezes é um episódio quase que singular aí nesse contexto da história bíblica. Então, mas neotestamentária. Eu acho que tem um elemento aí que a gente precisa considerar, é que a gente costuma estranhar a Bíblia em vários aspectos. Por que Deus poupou Davi? Porque geralmente quando a gente pensa num pecado que envolve matar, roubar e adulterar, como é feito contra outra pessoa, a gente acha sério. Pecado contra Deus, a gente pega leve, né? Pegar a arca que vai cair de qualquer jeito, a arca pode ser tratada do jeito, Deus tem que entender, né? Então a atitude de Ananias e Safira foi extremamente terrível, porque eles estavam, na minha maneira de entender, traficando o sagrado de uma maneira extremamente perigosa, contaminando a comunidade da fé, entendendo que adorar a Deus por meio das suas ofertas era algo para eles usarem em favor de proveito próprio, para vender uma imagem, né? Muito ligada ao tipo de sociedade pervertida que nós temos hoje. Então eles queriam vender uma imagem de pessoa importante, fazendo de conta que deram tudo sem ter dado, e não temeram a Deus, excluíram Deus do processo. Então a palavra forte de Pedro: vocês não estão mentindo aos homens, mas sim a Deus. Então, assim, as dimensões do pecado deles no texto é muito grave. Agora, a questão fundamental que parece que está acontecendo em Atos é que a igreja está comemorando, a igreja está achando maravilhoso, Deus de graça e tal. Aí o que acontece? Deus mostra que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo.
Que no Novo Testamento, como no Antigo, existe graça e existe repreensão de Deus. Então aquilo serviu como exemplo, e a razão por que Deus faz isso com eles e não comigo ou com outras pessoas, é porque Deus age na sua soberania que não está ao nosso alcance a compreensão. Mas se a gente olhar bem, havia razões para uma intervenção séria da parte de Deus, e a gente entende essa conexão que esse Deus que está abençoando a igreja que não para de crescer também é o Deus que é sério, e o Novo Testamento em Hebreus diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então essa realidade precisa ser considerada. Muito Pastor bem. Sayão, Ou não? a justiça de Deus não é igual à nossa justiça, né? O senso de justiça de Deus. Exatamente. E o outro aspecto é a questão anacrônica, de se interpretar à luz do tempo que nós estamos hoje, que cria uma enorme dificuldade, isso até em termos atuais, culturas diferentes, já é complicado, você imagina, ao longo desses anos todos. Muito bem. Um outro aspecto por não, que meu acho irmão. que pode somar em uma exegese de uma historiadora numa obra chamada A Vida das Mulheres. Ela fala que a Safira, ela também tinha parceria no caso, porque de um costume de uma prática chamada Ketuvá, o esposo ele não poderia vender uma propriedade sem a aquiescência da esposa, porque de alguma forma tinha que haver algum subsídio guardado para um caso de separação, e que a esposa que teria que aquecer para a compra de algumas propriedades ou vendas também. Então, se o Ananias ele teria vendido, alguns interpretam que essa venda teria sido com a aquiescência da Safira, e ela teria alguma parcela nisso, por isso que não é só o Ananias que ele falece, mas que a Safira também morre inspirada em virtude de uma aquiescência possível anterior ao fato bíblico. Lembra um pouco o episódio de Acã, que vai o Acã e a turma toda para resolver o assunto, não tem descendência, a história se encerra ali. Lembra um pouco esse episódio. Agora, quanto à questão de Efésios 5:18, nós já estamos caminhando para o final. A pergunta que faz aqui o nosso ouvinte sobre esse assunto é o seguinte: quando fala enchei-vos do Espírito, e é uma descrição bastante clara, há versões diferentes, eu estou lendo aqui a versão revista e atualizada, e vamos aí à língua original para poder explicar para os nossos ouvintes. É o seguinte: essa é uma ação humana, e assim o ser humano é que tem a iniciativa, ou seja, o indivíduo ele tem o poder de ser cheio do Espírito Santo por sua própria busca, resultado da sua própria iniciativa, ou se trata de uma ação exclusiva de Deus, e aí o ser humano ele é cheio pelo Senhor, e nesse caso ele é o passivo dessa história, ou há uma mistura entre as duas coisas? Doutor Sayão, começo com o senhor. Bom, vamos lá, eu vou bagunçar a vida de todo mundo aqui, posso ou não? Pode. Porque, novamente, o texto grego não diz isso, enchei-vos do Espírito, né? O texto grego diz: deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. Duas coisas interessantes é que, primeiro, o verbo está no passivo, e o verbo é particípio. Então, no texto de Efésios 5:18, a ideia é de dar lugar ao Espírito para que ele encha, dando uma ênfase mais no aspecto passivo, dizendo que o Espírito quer agir em nós e a gente aqui deve abrir espaço. Agora, isso não significa que toda e qualquer ação do Espírito necessariamente precisa ser uma ação demorada. Nós temos casos de enchimento do Espírito em Atos, que o verbo está no auristo, que mostra que aconteceu de uma vez, e não significa que nós não devemos buscar o enchimento do Espírito. Então, o próprio fato de a gente dar lugar ao Espírito sugere uma ação humana que deve acontecer em sintonia com essa atuação divina. Duas coisas que devem ser ressaltadas é que eu não tenho como controlar o poder do Espírito, a minha disposição, a ideia do Simão não é muito boa, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso entender que eu devo me submeter ao Espírito de maneira completa para que ele tenha lugar na minha vida. Concordo, companheiros? Perfeito, doutor Rousseau-Ched, perfeito, muito bem. Pastor Nino. Na verdade, eu acho que a ação humana é a busca, é o crer, é o desejar, né? Depois Deus vem e começa a trabalhar na nossa vida. O senhor acha que ele pode crer, desejar, sem que haja anteriormente a ação do Espírito Santo? Olha, eu acredito que no ato da conversão, o Espírito Santo passa a habitar no crente.
né? Nós somos templo do Espírito Santo. E a conversão acontece por uma causa ação de quê? do Espírito Santo. Isso. Né? Ele que conversou. Não, é isso, eu tô perguntando pro senhor. Tô querendo apertar, não, só para poder entender. Não, então, é uma ação do Espírito Santo. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que desejar. Nós temos relatos no meio pentecostal de pessoas que têm medo das manifestações espirituais. Então ela fica quietinha no canto dela. Né? Me converti, aceitei Jesus, vou pro céu. Tá bom, tá ótimo isso aqui. Olha, se no meio pentecostal ia ser, no meio tradicional talvez seja um pouquinho mais amplo. O autor de Hebreus, ele ajuda bastante quando ele lembra em Hebreus 12:3, né? Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Né? Então, acredito que a perspectiva menos vetorial, de olhar como uma reta, mas entender algo cíclico, ele é o autor. E a fé se volta para ele é o consumador, ajuda a lançar algumas luzes teológicas. E junto com o Carey, para a gente não negligenciar a nossa parcela, como mencionou o pastor Saião, não é? William Carey, ele aconselhava: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, Deus é quem age, Deus é soberano, Deus é Senhor. Porém, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer a minha parte. Pergunto aos irmãos, a relação desse texto especificamente, desse entendimento da participação humana com a questão da santificação, ela ajuda a elucidar um pouco mais? Entende-se, pelo menos alguns entendem, que a santificação, ela evidentemente é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, porque ele me convence. E ao mesmo tempo há uma parcela humana. Dr. Rousseau Shedd. Não há dúvida. A santificação, isto é, arrependimento de qualquer pecado reconhecido, que a gente tem consciência, é fundamental para esvaziar esse vaso para que o Espírito Santo possa encher. Se eu estou buscando um outro valor, se eu tenho uma ambição contrária ao que Deus quer, como que ele vai me encher? Portanto, essa santificação é fundamental. E esse convencimento, ou seja, para chegar a esse arrependimento, é fruto dessa ação do Espírito que me convence do pecado e da justiça, do juízo, mas do pecado, para dizer: olha, você está errado, eu só reconheço que eu estou errado e que eu sou pecador e não apenas que eu pequei. São dois pontos diferentes aí, a partir dessa ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Perfeitamente. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui dos companheiros sobre a questão dos 4 pontos que nós conversamos hoje. Me ajudem aqui, que eu pretendo resumir em 2 ou 3 frases para o melhor entendimento dos nossos amados ouvintes. Vamos começar pela última, vamos pela ordem inversa. A ação do Espírito Santo de Deus, então, aqui, a referência a esse encheio do Espírito. Nós estamos falando de uma ação divina, de uma iniciativa divina. O ser humano, nesse caso aqui, ele é passivo, não impede, entretanto, que haja a busca e a participação desse homem, já entendendo, atrelado a isso, o processo de santificação, que vê a ação divina e a ação humana caminhando conjuntamente, correto? Falamos aqui sobre a questão de Ananias e Safira, e o foco foi o pecado contra Deus. Nós, em geral, temos uma tendência de amenizar as coisas que são contra Deus e de pesar muito sobre as coisas que são contra o próximo, contra os homens ou contra a gente mesmo. Mas neste caso era muito importante que assim acontecesse. Era o início da igreja, fortalecia a autoridade de Pedro. Fortalecendo a autoridade de Pedro, era a autoridade apostólica como um todo que estava sendo fortalecida. O dom de línguas, em Atos 2, é uma referência explícita a línguas. O texto original não menciona nem estrangeiras e nem estranhas, embora o texto de Atos 2 nos leve a caminhar para línguas estrangeiras em razão dos povos que são ali mencionados. A inserção da palavra estrangeira já foi fruto da interpretação do tradutor, que produziu assim o seu entendimento, formando gerações e gerações que repetem a mesma expressão. Vimos também a importância da existência daquele que interpreta, assim como se Dr. Rousseau Shedd, se ele falasse em sua língua materna, nós precisaríamos de um intérprete para que pudéssemos entendê-lo. Deus deu a ele uma habilidade especial e fala o português fluentemente, nós podemos ouvi-lo muito bem. Em caso de não ter condições,
precisaríamos de ter um intérprete. Vimos também que em Atos 2 a língua é em relação às grandezas de Deus, como em Coríntios é uma relação com Deus, ou seja, é um processo de uma comunicação entre o homem e Deus e não entre o homem e o homem. Não vamos entrar na questão da revelação, profecia, só estamos aqui tocando nesse aspecto. E no começo de tudo, quando nós começamos a falar sobre a questão da escolha de Matias, vimos que o lança-sortes era uma prática veterotestamentária, deixada, não se vê mais essa prática de Matias em diante. Podemos afirmar a ausência da menção de Matias dentro do contexto apostólico, mas não podemos afirmar da sua ausência. Falamos aqui sobre a importância de Paulo e da sua escolha explícita desde Atos 9 e repetida por ele diversas vezes quanto à questão do seu chamado para ser um enviado de Deus, um apóstolo do Senhor para pregar a sua palavra. É isso, minha gente. Muito bem, excelente. É? Então tá bom. Vamos para o nosso resultado da nossa pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Muito bem, Marcela Bastos, quase que não mudou, né, Marcela? Foi pouco tempo, né, pra fazer uma mudança, ou mudou? Foi pouco tempo, mas mudou aqui. Percentual baixinho, você costuma estudar a Bíblia pelo menos meia hora por dia, aumentou. 61% dos nossos ouvintes afirmam que costumam sim. Nós recebemos aqui várias perguntas dos nossos amados ouvintes e a maior parte delas foi respondida no nosso papo aqui mesmo, sem menção exata e definida às perguntas que estavam sendo encaminhadas, como a gente faz quando a gente tem essa pressa e a urgência de tratar os assuntos com a maior profundidade possível. Quero apenas mencionar em relação à pesquisa de hoje, um dos nossos queridos ouvintes, que carinhosamente eu não vou mencionar o nome, ele cita que a culpa do não incentivo à leitura da palavra aos membros da igreja, a culpa é dos pastores, que também não leem e por isso não levam os seus membros a lerem. Ele é pastor, então imagino que esteja falando da sua realidade ou da realidade que ele conhece, o contexto em que ele vive. Por isso, carinhosamente, eu não menciono o nome, menciono a sua opinião. Quero também mencionar que a responsabilidade pastoral é muito grande, Graças a Deus há pastores que encorajam porque leem porque encorajam. As duas coisas são verdadeiras, mas eu como ovelha ou eu como pastor não posso ficar na dependência de ninguém. Eu darei conta de mim mesmo. Então, como qualquer um de nós todos devemos trabalhar, iniciando, lendo e meditando na palavra do Senhor, como disse o Senhor Jesus Cristo, examinai as escrituras, pois cuidais ter nelas vida eterna. Prêmios do programa, Marcela. O sonho não acabou, de Gisele Nascimento, sai para Tânia Maria de Santíssimo, telefone 3469, final 70. O Fábio Vicente de Olaria, do telefone 9575, final 63, leva para casa o DVD Na Estrada, da Aline Barros. E a Juliana Marins de São Gonçalo é vencedora do Facebook e ela fatura o CD Eu Respiro Adoração. Quero agradecer esse carinho maravilhoso dos nossos amados ouvintes participando com a gente. É sempre muito bom tê-los aqui entre nós. Quero lembrar a você, olha, minha gente, não é brincadeira não, essa primavera tá linda demais. Já temos aqui um caminhão de e-mails e você poderá participar com a gente ainda há tempo. Hoje para amanhã, corre, hoje para amanhã, deixa para última hora não. Vamos fazer a coisa bonitinha. Você vai nessa Semana da Família na Primavera 93, você vai poder escolher uma pessoa da família para quem você gostaria que nós enviássemos flores. Nós vamos enviar, você não tem custo nenhum. Isso é um presente da 93 FM nessa chegada da primavera, sempre com muita alegria para todos nós. Então você vai mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br e você vai dizer para quem você gostaria que nós enviássemos as flores e por quê. Justifique isso.
tá certo? Ao final do e-mail você coloca o nome completo da pessoa que você está homenageando e coloca lá o endereço bonitinho, onde é que a pessoa mora, como é que funciona, tá tudo certinho, arrumadinho, para que a gente não tenha a menor dúvida e as flores cheguem amanhã ainda, se Deus quiser, tá bom? Você participa com a gente pelo debate @radio93.com.br. Minha gente, essa é a primavera. Pra primavera da 93. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: olha, eu sou membro de uma igreja em que os pastores e líderes adoram repetir a frase repreensão de baixo pra cima. Isso é rebeldia. Não sei se é nesse tom não, mas eu tô achando que é. Eles falam isso o tempo inteiro com o intuito de não terem suas atitudes questionadas pelos membros. Eu confesso que isso me incomoda porque me sinto proibido de ter opinião própria. Há pessoas grossas e agressivas que não sabem conversar direito. Há outros que não conseguem, aliás, há outros que conseguem dialogar respeitosamente. A liderança não pode ser nunca questionada? Quando um líder precisa de repreensão, o que o liderado deve fazer? Como manter minhas opiniões sem cair na rebeldia? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, pastor Henrique Araújo. Um grande abraço, meu irmãozão. Muito obrigado, um abraço a você, J.R. Vargas, um abraço também à querida esposa Sara, o querido pastor Maurício Praça e a Cristina, que lembram que no dia 9 e 10 de outubro teremos na capela da UERJ o Seminário de Ciências Bíblicas promovido pela SBB. Todos estão convidados, um grande abraço. Muito bem, eu reparei essa semana, Maurício veio aqui, deve estar usando algum creme especial, não tá? Não, eu tô achando ele mais novo, rapaz. Você ouviu? Ele tá um penteado diferente, assim, tem alguma coisa diferente. A esposa tá fazendo uma grande obra ali, não pode parar, né? Muito bem, pastor Nino, obrigado. Ô, Nino, vem, qual o nome mesmo, Nino? Antônio Carlos. Olha aí, rapaz, um nome bonito desse, radiofônico, né? Antônio Carlos, mas o apelido é Nino. Isso. Muito bem, e aí ficou pastor Nino. Eu sou conhecido no meu bairro desde os 16 anos por Nino, então ficou. Então, desde pequeno o senhor tem esse apelido. Isso. E aí, por que não ficou o apelido? Ficou o apelido. Entendi. Eu quero agradecer o carinho, né, por estar aqui. E quero falar, JR, a respeito da Marcha para Jesus que acontece neste sábado lá em Mesquita. Olha, Mesquita tá demais, hein? Na Avenida São Paulo, nos fundos ali do Colégio Castelo Branco, em Juscelino, com o trio elétrico da 93. E Banda Cainon. Nós iremos marchar até o Paço Municipal, onde fica ali a prefeitura, o fórum da cidade e nos fundos da Câmara Municipal. E ali vamos realizar um grande culto com Cassiane, Léa Mendonça, Adriano Gospel Funk. O Adriano vai estar lá? Vai estar lá. Quebrando tudo, como eles falam. Quebrando tudo, rapaz. O Adriano também tá com um penteadozinho ali, aquele penteadozinho ali deve o quê? O cara deve ficar pelo menos 1h30 pra fazer aquilo ali, hein? No mínimo. Eu já conheci de outro jeito. Esse penteado aí pra mim é novo, entendeu? Estaremos ali. Pode ser o filé. É isso aí, tô lembrando a música dele. O apoio da Rádio 93 FM, do deputado Harold, que desde o primeiro momento comprou a ideia da marcha em Mesquita. Nós estamos na 6ª edição. Eu quero aproveitar e mandar um super beijo pra minha esposa, a belíssima Gisele, aos meus filhos, herança do Senhor, Guilherme e Lucas, né? E relatar também a presença do Sanches e do maestro João, que são os produtores da Marcha para Jesus em Mesquita. Tem uns camaradas aqui no estúdio hoje com o senhor que, se não tiverem segunda-feira, eu vou ficar bravo com eles, que estão comigo toda semana. Estão comigo desde segunda-feira aqui, entendeu? Adriano, alegria revê-lo, meu irmão, Deus te abençoe. Sabe quanto eu admiro o seu ministério. Primeiro disco do Adriano que eu ouvi, foi o primeiro chuta que ela foi o primeiro. Eu estudei o disco dele todo, porque é funk, né? O pessoal é funk, eu gosto. Eu gosto, né? Muita gente gosta, eu acredito muito. Eu conversei com ele, estudei o disco dele inteiro. Aí as minhas dúvidas eu falei com ele, mas quem é essa pessoa aqui? Como é que funciona isso aqui? Como é que é isso assim? Depois que ele me explicou, eu entendi tudo. Porque funk não é todo mundo que entende claramente assim, né? Tá fora do ambiente, eventualmente não tá dentro, não tá contextualizado, né? Mas tá aí o Adriano, que eu admiro muito, e joga bola muito mal, mas é gente fina. Doutor Russell Shedd, que alegria enorme reencontrá-lo, que Deus continue abençoando muito a sua vida. Muito obrigado. Eu também quero agradecer esse privilégio, esse convite. Privilégio de falar para pessoas que eu não vejo.
Um dia eu vou conhecer. É isso mesmo. Doutor Sayão, obrigado, meu querido. Um grande abraço. Olha, o prazer é meu e eu queria agradecer a todos. É tão bom estar aqui com o pastor Henrique, o pastor Nino, o doutor Shed. E quero fazer um convite, claro, né? Porque hoje à noite nós estamos tendo ali no Seminário do Sul, estamos à disposição de todos, o doutor Shed falando hoje sobre ministério pastoral na carta de 2 Timóteo. Então, uma oportunidade muito grande. Se você quiser mais informações, a gente pode dar detalhes pelo telefone 8802-1063 ou pode até me mandar para o meu próprio e-mail pessoal, saiãoluiz@gmail.com. Saião é com Y, Luiz com Z. E também um último convite aos interessados que podem contatar pelo próprio. Nós temos um congresso em Jerusalém, o Dr. Shed vai estar, eu também, que vai acontecer em janeiro. Os interessados podem aí tentar no ano que vem em Jerusalém. Ano que vem, Baixanav, Rabaab, Yerushalayim, ano que vem em Jerusalém. Perfeito. Então vamos só repetir o número do telefone aí. Então, Rio de Janeiro, né? 021 mesmo, 8802-1063, ou pode mandar por e-mail para saiãoluiz@gmail.com. Saião com Y e Luiz com Z. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado a vocês pelo carinho, muito obrigado aqui a nossa equipe trabalhando e muito, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos agora. Vou pedir o pastor Sayão para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje. Gosto de orar pelos que gostam de ler a Bíblia, mas também temos que orar pelos que não gostam de ler a Bíblia. Aquelas pessoas que estão assim, sabe? Como é que a pessoa quer ser cristã, quer conhecer o cristianismo, quer conhecer de Cristo, da sua palavra, se não abre a palavra, se não estuda a palavra? Há pessoas com quem acontece um fenômeno. Abre a Bíblia, abre a boca e fecha o olho. Um fenômeno. Então, nós precisamos dar o nosso melhor tempo para a reflexão da palavra de Deus. E se esta é uma luta que você tem, nós vamos pedir a Deus que te abençoe, para que você possa refletir sobre a palavra do Senhor também. Assim como temos orado todos os dias pelos enfermos e também pelos enlutados. Há quem esteja nos acompanhando hoje, agora com o coração muito apertado. E nós já agradecemos a Deus, porque a nossa Marcinha Cartier, que estava dodói, já está muito bem, já está em casa e em breve estará de volta à 93 FM. Nós já agradecemos ao nosso Deus e Pai. Vamos orar juntos. Deus bondoso, Pai amado, nós te adoramos e te agradecemos pela oportunidade de te servir. E nesta hora, Deus, pedimos por todas as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente, ó Deus, pelo interesse, disposição, desejo de conhecer a Tua palavra e de se voltar para ela, que ela quer luz para a nossa vida. Abençoa todos os corações, abençoa esta emissora, abençoa esse projeto ligado ao Teu reino. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa e especialmente pelo agir do Teu Espírito em cima desta palavra anunciada para o benefício destas vidas e para o crescimento do Teu reino, para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.